Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Quantos estão felizes em Cristo essa noite? Dá o maior glória que você pode aí. Glória a Deus. A adoração é só para quem é grato, né? Gratidão a Deus por essa tão boa oportunidade, a qual Ele me concede de estar unido e reunido juntamente com a sua igreja. Igreja essa que vai morar no céu. Louvo a Deus pela vida do pastor, o anjo da igreja. Foi um prazer conhecê-lo. E que Deus e Cristo possa continuar dando força, vigor, ânimo para a boa obra do Evangelho. Não é fácil e eu sei que Deus tem confirmado as obras de suas mãos. A liderança de missões, muito obrigado por lembrar de nós. Deus abençoe todos os obreiros, toda a igreja. Meus queridos, abra um texto bíblico comigo, Evangelho de Jesus, escrito por João. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 5. Evangelho de Jesus, escrito por João, o seu capítulo de número 5. Nós leremos a partir do versículo de número 5. Me faz acompanhar meu amigo, o André William, pregador do Evangelho. Nas próximas oportunidades, chama ele, viu? Pode chamar, é uma bênção. Ao John Wesley, eu fiquei sabendo que aqui era um culto de missões, então eu trouxe um missionário aqui, o John Wesley, para abrilhantar ainda mais este culto, não é? Um amigo que Deus tem me dado. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 5, diz assim a palavra do Senhor. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Eu vou repetir o versículo de número 8. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E você se assenta dando glória a Deus. Meus queridos, eu peço um pouquinho da paciência dos irmãos. Eu sou um tanto calminho, mas o Espírito do Senhor já ministrou algo ao meu coração e eu desejo de igual forma ministrar ao coração da igreja. Creio que Deus continuará falando conosco essa noite. O Evangelho escrito por João é considerado o pináculo das revelações bíblicas e também é o Evangelho mais lido em todo o mundo. Quem o escreve é João. E esse João não é o João Batista. O João Batista é aquele que tinha uma mensagem pesada: arrependei-vos, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Esse era João Batista. O João que escreve esse evangelho é o João discípulo, é o João apóstolo, é o João evangelista. O evangelho escrito por João, ele se difere, ele é colocado à parte dos evangelhos sinóticos. Pelo que eu posso dizer, de uma forma mais específica, uma motivação que o coloca fora dos evangelhos sinóticos, a saber, Mateus, Marcos e Lucas, é a sua profundidade.
Quem já leu os evangelhos sinóticos e João percebe uma diferença. De fato, Deus dá para João o que não deu a outros. E quando eu entendo isso, eu passo a perceber. Se eu pudesse classificar, categorizar João em uma palavra, seria a intimidade. Repita comigo bem forte: intimidade. João era perto do Pai. João era perto de Deus. E se tem uma coisa que eu aprendi é que quem é perto do Pai recebe mais do Pai. Creio que todos conheçam a história de José. E talvez na nossa mente limitada poderemos de alguma forma julgar Jacó e dizer: por que Jacó faz uma túnica colorida típica de governo para José e não faz para os outros irmãos? Mas tem um motivo. Quem é perto de Jacó não é os outros irmãos. Quem é perto de Jacó é José. E quem está perto do Pai recebe mais do Pai. E o mais interessante é o que ele recebe. Ele recebe o que outros não receberam. Porque quem é perto de Deus recebe o que outros não recebem. Vou repetir. Quem é perto de Deus recebe o que outros não recebem. Isso aqui é a primeira coisa. João é aquele que rompe alguns níveis na intimidade. De uma multidão, Cristo, como foi até lido aqui, separa 70. Dos 70, Cristo escolhe 12 discípulos. Dos 12, se destacam 3, a saber, Pedro, Tiago e João. Dos 3 que se destacam, João é o único que se inclina ao peito ou ao ombro do mestre, dando possibilidade de ouvir e sentir as batidas do coração de Jesus. Esse João é marcado por uma intimidade maior. E tem 3 coisas que quem é íntimo de Deus recebe. Primeira, quem é íntimo de Deus recebe o que outros não recebem. E essa é a primeira palavra que eu quero liberar para você essa noite. Você não veio aqui marcar horário. Você não veio aqui marcar presença. Você não veio aqui porque se você não viesse o pastor ficaria bravo. Não, não, não. Você veio aqui porque você é íntimo do Pai. E essa noite eu quero liberar a primeira palavra para você. Levanta a sua mão lá em cima. Deus essa noite vai te dar. Você vai sair daqui de posse, de vitória e de milagre pelo nome de Jesus. Quem é íntimo de Deus recebe o que outros não recebem. Segunda coisa, quem é íntimo de Deus sente o que outros não sentem. João, íntimo de Cristo, sentia as batidas do coração do mestre. A segunda coisa é, primeira, recebe o que outros não recebem. Segunda, sente o que outros não sentem. Quando eu entendi isso, eu passei a entender e aceitar algumas pessoas no culto. Por quê? No culto você percebe que tem vários tipos. Porém tem pessoa que parece que está em outro ambiente. Está orando, ele grita, ele chora, é o culto inteiro adorando, diferente. Não é que ele está em outro ambiente, é que quem é perto de Deus sente o que outros não sentem. Quando eu entendi isso, eu aprendi que culto é individual. Você pode estar do lado de alguém que está sentindo, mas não aceite não sentir. O que Deus tem para nós essa noite é: eu tenho de volta aquele sentimento, eu tenho de volta aquele fogo,
eu tenho de volta quando você não via a hora de entrar no carro, subir na bicicleta, sair de casa para ir para a igreja. Deus está dizendo para você: ei, eu tenho um nível de intimidade com você ainda. E a partir de hoje você vai voltar a sentir o que não sentia. Você vai voltar a ouvir o que não ouvia. A terceira coisa: primeira, quem é íntimo de Deus recebe o que outros não recebem. 2, sente o que outros não sentem. 3, ouve o que outros não ouvem. E quem é íntimo de Deus e escuta o que outros não escutam, não é movido por noticiários na TV, não é movido pela crise financeira, não é movido pela doença que está instalada. Quem ouve de Deus entende que Deus não somente está no controle, Ele é o próprio controle. Eu vou repetir isso aqui, porque eu senti Deus aqui nesta casa. Deus está dizendo para você: ei, eu não somente estou no controle da tua casa, eu sou o próprio controle da tua vida. Esse João, ele rompe alguns níveis da intimidade. E o fato é que a gente precisa entender que por mais tempo que tenhamos de igreja, de crente, de culto, há sempre um nível maior de intimidade com Deus. Nunca se contente, nunca acha que está bom. O que Deus tem para você viver é um oceano. Quanto mais você anda, mais tem para você andar. Quanto mais você mergulha, mais tem para mergulhar. Quanto mais glória você dá, mais glória Ele derrama na igreja. Vou repetir isso aqui: quanto mais glória você dá para cima, mais glória desce do alto. Deus está dizendo para você: se você se propuser a adorar esta noite, tu vai ver o que eu vou fazer nessa reunião de culto. Deus vai marcar a tua história. Quanto mais glória eu dou, mais Ele me enche. Sabe, Deus está procurando em nossa geração pessoas que não se contentem, que não estacione, mas todo dia levante e diga: eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti. João escreve o Evangelho. Esse João se diferencia. Mateus escreve aos judeus de sua época, e ele vai adotar uma estratégia evangelística. Isso não é errado. Mateus tem uma estratégia evangelística ao escrever o Evangelho aos judeus, sabendo que os judeus são um povo ortodoxo, é um povo que não aceitaria ouvir qualquer coisa. Logo, Mateus vai começar, logo de começo, falando sobre a genealogia de Jesus. Quem já leu Mateus deve ter lembrado. Logo no começo é fulano gerou ciclano, ciclano gerou beltrano. Genealogia. Por quê? Tudo isso é uma estratégia que Mateus usa para convencer o povo judeu a receber a mensagem que ele queria pregar. Marcos, a princípio ele escreve aos romanos de sua época, e tendo em vista também uma estratégia evangelística, sabendo que os romanos eram um povo politeísta, adorava vários deuses de acordo com a sua necessidade momentânea, Marcos vai adotar uma estratégia também. E a estratégia de Marcos é, logo no início, ele já vai logo no primeiro capítulo, narrar Jesus curando, libertando e salvando. E o mais engraçado é que Marcos começa já falando sobre a totalidade de Cristo. Primeiro, ele narra Cristo libertando dentro da igreja, sinagoga. Depois ele narra Cristo curando dentro de uma casa, casa de Pedro, curando a sogra dele. Depois narra Jesus salvando, libertando e curando na rua. Eu estou num culto missionário.
eu preciso enfatizar essa estratégia de Marcos, porque muito mais declarar o poder de Jesus, Marcos está dizendo: ei, ele opera na sinagoga, ele opera na igreja, porém ele não para na igreja, ele vai para casa também. O mesmo Deus que opera na igreja, opera dentro da casa. Ah, irmão, não pegou. Marcos está narrando em sequência isso. Primeiro ele liberta na igreja, ele opera na igreja, mas ele não é limitado a 4 paredes, ele também vai entrar na tua casa. Ele cura na casa, porém ele não para na casa. Ele não se limita a 4 paredes, não se limita à casa dos crentes, mas também ele opera na rua. Irmão, eu estou falando do maior missionário, Jesus. E Jesus nos ensina isso. Não se limite à igreja, não se limite à tua casa. Existe uma rua aí te esperando. Deus está dizendo para você: ei, você quer seguir alguém? Siga meus passos. Eu liberto na igreja, eu curo na tua casa, mas não esqueça dos meus filhos que estão lá fora. Marcos, ele usa essa estratégia para dizer: ele opera na igreja, opera na casa e opera na rua. Lucas, escrevendo a princípio aos gregos de sua época, ele vai dotar de um cuidado em detalhar história, não só de Jesus, mas também de João Batista. Lucas é doutor, e mesmo se a Bíblia não narrasse que ele fosse doutor, a gente já entenderia pelo cuidado, pelos detalhes. Lucas é detalhista, para enfatizar a história e dizer: o Cristo, o Deus que eu estou te pregando, ele tem história. Porém, João, considerado um evangelho escrito não a um povo só, mas um evangelho universal. Mateus, eu falei com vocês que a preocupação dele é que judeus aceitassem a mensagem. Preste atenção nisso. Mateus, a preocupação dele é que os judeus aceitassem a mensagem, aceitassem Jesus. Marcos, a preocupação é que os romanos aceitassem Jesus. Lucas, a preocupação é que os gregos aceitassem Jesus. Porém, João é diferente. João vai começar dizendo: no princípio, ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Irmão, isso aqui é lindo. Enquanto Mateus está preocupado em provar, em ter a aceitação dos judeus, Marcos preocupado em ter a aceitação de romano, Lucas preocupado em ter a aceitação do grego, João vai dizer: ele é Deus. Mas João, se você não falar a genealogia de Jesus, os judeus não vão aceitar este seu Deus. João diria: eles aceitando ou não, ele continua sendo Deus. Mas João, se você não falar que ele abre porta, que ele cura, que ele opera, que ele tem poder para fazer, eles não vão aceitar o teu evangelho, os romanos não vão aceitar. João diria para nós essa noite, ele falaria: se ele fizer, ele é Deus, se ele curar, ele é Deus, mas também se ele não curar, ele continua sendo Deus. João está dizendo: ei, se eu aceitar ou não, ele é Deus, se ele curar ou não, ele é Deus, se a porta abrir ou não, ele continua sendo Deus. Eu tenho uma boa palavra para quem tem mão para levantar. Deus está dizendo para você: eu não só faço, eu sou na tua vida. Porque para alguns ele é porta, para outros ele é carro, para outros ele é moto, para outros ele é casa,
Mas para nós que estamos reunidos no Vila Industrial, na de Belém, entendemos que Ele é Deus, que Ele é Deus, que Ele é Deus. É muito mais do que uma casa, é muito mais do que um carro, é muito mais do que dinheiro na conta. Ele é o teu Deus. Você pode dar glória ao teu Deus. Enquanto tu dá glória aqui, o teu próprio Deus se encaminha de olhar para a tua casa. Ele é Deus. Repita comigo bem forte: Ele é Deus. Se você não gravar nada da mensagem, grave isso. Ele é Deus. Mas Felipe, você não conhece minha vida, está difícil. Mas Ele é Deus. Vá dormir o teu sono tranquilo, sabendo que Ele é Deus. Acorde de manhã, antes de tomar o teu café, e grite: Ele é Deus. Indo para o trabalho, Ele é o teu Deus. No teu almoço, Ele é o teu Deus. No café da tarde, Ele é o teu Deus. Na janta, Ele é o teu Deus. No teu deitar, no teu levantar, no teu sair, no teu entrar, Ele é o teu Deus. E eu sinto a presença do Deus vivo aqui. Alachore calabarassúria. Você pode sentir a presença de Deus aqui nesta casa, irmão. Eu não sei se é só o altar, mas Deus está presente aqui. Ele é Deus. Ele é Deus. O que a gente precisa entender é que Ele é Deus. E se Ele é Deus, não há limites com o teu poder. Se Ele é Deus, a doença não vence Ele. Se Ele é Deus, até a morte tentou um dia vencer Ele, mas perdeu, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele é Deus. O que me alegra é que Ele é Deus. João vai continuar ainda dizendo: Ele é Deus, e Ele estava no princípio com Deus. Tudo o que foi feito, sem Ele, nada seria feito. É lindo. Pastor, Ele não vai colocar apenas como Deus, Ele vai colocar como Criador. E eu fui pesquisar a diferença de quem faz e quem cria. Quem fez esse púlpito bonito aqui, não sei se é acrílico, vidro. Quem fez, ele usou vidro, ou seja, usou algo existente. Agora quem cria, não precisa de matéria existente para fazer. Ele dá vida o que não existe. Porque foi colocado na nossa mente, isso aqui eu quero que você pegue isso aqui. Foi colocado na nossa mente uma coisa: se eu tenho alguma coisa na mão, Ele pode fazer. Se eu tenho um pouco, pelo menos, aí sim Deus faz. Mas e se eu disser que mesmo se você entrou aqui dentro sem nada, Ele é o Deus que pode fazer tudo na tua história. Ele não depende do teu pouco na tua mão. Se tiver, amém. Mas se não tiver, essa noite você vai sair de posse. O que eu amo na graça é isso, que pode ter crente que chegou aqui com alguma coisa, mas o mesmo crente, se ele chegar sem nada, ele sai cheio, porque ele é criador. O texto que lemos é um texto a qual Deus falou ao meu coração, e eu quero usar o tempo que eu tenho para falar sobre. O começo da história é a seguinte: havia uma festa em Jerusalém. Havia o quê? Uma festa em Jerusalém.
E Jesus estava indo a caminho dessa festa. Está indo a caminho dessa festa. E o caminho dessa festa tem uma porta. E essa porta é chamada de porta das ovelhas. Jesus passa por essa porta. Ele segue esse caminho. Porém, este caminho a qual ele segue é um caminho a qual o texto vai dizer que havia um tanque logo na beira da porta. Havia um tanque, e este tanque, a história vai dizer que um anjo descia de tempo em tempo, chacoalhava as águas, e o primeiro enfermo que entrasse no tanque enquanto as águas são chacoalhadas, a primeira pessoa que entrasse no tanque seria curado de qualquer enfermidade que tivesse. Então pensa comigo, a Bíblia vai dizer que em volta daquele tanque tinha coxo, paralítico, enfermo, todo tipo de deficiente, todos eles com a esperança de um dia as águas chacoalharem, eles descerem e ser curados. Essa é a história. E o que eu vim pregar esta noite é justamente sobre isso. O caminho de Jesus. A rota que Jesus faz para ir para a festa. E não foi uma nem duas que ele fez esse caminho. A rota que ele faz para ir para a festa. Pelo menos 20 vezes Jesus fez esse caminho. E este caminho era passar por um tanque, a qual em volta deste tanque havia uma multidão de enfermo, deficiente, paralítico, cego, manco, ressecado. Não é um caminho bom. Ainda mais naquela época, aquelas pessoas eram taxadas de pecadoras, amaldiçoadas. Porém, Jesus não mudou o caminho pela qualidade de pessoas que estavam no caminho dele. Se não é ser missionário, eu não sei o que é. Porque Jesus não deu a volta para não passar no meio dos deficientes. Se o deficiente estava na rota, no caminho de Jesus, ele passou. Porque muitas vezes eu e você podemos mudar a rota para não passar perto de pessoas que a gente taxa como pecador, pecadora, como pessoas que não têm atrativos para a sociedade ou para a nossa sociedade. Mas Jesus também nos ensina que eu e você podemos até mudar de rota, mas Ele não muda a rota pela qualidade de pessoas que estão no caminho. E eu gostaria de que eu e você essa noite fizéssemos uma retrospectiva e pensasse: imagina se ele tivesse mudado a rota daquele bar que ele te achou. Imagina se ele tivesse mudado a rota daquela balada que ele te encontrou. Imagina se ele tivesse mudado a rota daquela falência que você estava. Imagina, mas não. Ele foi naquele bar. Ele foi naquela balada. Ele foi naquele quarto a qual você estava trancado. Ele não mudou a rota. E por ele não ter mudado a rota, é que eu e você estamos aqui hoje. Irmão, eu vim pregar para quem é grato. Porque talvez pessoas olharam para você e não deram valor, mas o teu Deus te deu valor.
Pessoas desviaram da rota, tiraram você do caminho, mas ele não. Ele passou naquela biqueira, ele passou naquele bar, ele passou naquele... Ele te encontrou, te deu um banho de sangue, te deu graça, te encheu, te colocou aqui, e você não dá um glória a Deus, dá graças ao teu Deus, porque você estava no caminho. Ele não muda a rota. Fala para pelo menos 2 pessoas, já vou encerrar. Ele não mudou a rota. Fala para o seu irmão, para sua irmã, ele não mudou a rota. Ele não mudou o caminho. Ele te encontrou, ele te viu, ele te vê ainda. Ele é aquele que te levanta quando você tropeça. Ele é aquele que te dá força quando você acorda fraco. Ele é aquele que te achou. O caminho, ele não mudou o caminho. E isso, irmão, dá glória a Deus quem é grato, porque Jesus mesmo disse: quem muito deve, muito é grato. Quem muito precisou do perdão, muito é grato. Às vezes a gente esquece, às vezes a conta está cheia, às vezes o emprego está bom, às vezes Deus te colocou num patamar na igreja, a qual você é instrumento dele na igreja, mas lembra da onde ele te tirou, lembra onde ele te achou, lembra a confusão que estava na tua mente quando ele estabeleceu ela. Lembra da crise na tua casa, foi ele que acalmou o mar. Lembra da doença que ele te curou, minha filha. Lembra da doença que ele te curou, meu filho. Ele te restabeleceu. O caminho era esse. E a coisa mais linda é que o caminho dele era para uma festa. Porém ele passa no caminho aonde há pessoas necessitadas. Repita comigo: festa. Vou encerrar. Jesus está indo a uma festa, porque de fato o nosso Deus é um Deus festeiro, é um Deus que gosta de festa. Há pelo menos 7 festas judaicas instituídas pelo próprio Deus. Foi ele que estabeleceu. O nosso Deus é um Deus de festa. O nosso Deus é um Deus que ama festa. Ele ama participar de festa. E agora uma pergunta: se o nosso Deus ama festa, por que é que muitas vezes eu e você só chamamos ele para o luto, para a perda, para o velório, para a falência, para a derrota? Por que que o nosso sentido só é inclinado a Deus na perda, quando está mal? Se o nosso Deus é um Deus que gosta de festa, ama participar de festa, por que que nós não chamamos ele para as nossas festas, para os nossos momentos bons? O nosso Deus, ei, quer um segredo? O nosso Deus é o Deus dos vales. Ele é, mas também é o Deus dos montes. O nosso Deus é o Deus que está com você no deserto, está, mas é o Deus que está contigo no paraíso. Deus está dizendo para você: ei, me chama. Eu sou contigo no momento ruim, mas eu quero ser contigo no momento bom. Eu vou dar um exemplo e já encerro. Exemplo de quem chama Jesus para a festa. O mesmo João. Esse João vai narrar um milagre taxado como o primeiro milagre de Cristo. E o primeiro milagre de Jesus foi num casamento, numa festa. Olha para você ver como ele ama a festa. Ele é convidado para esta festa e ele vai, porque quando a gente convida ele, ele não falta. Ah, irmão, se você convidou ele para este culto,
Ele foi o primeiro a chegar aqui. Quando convidamos ele para a festa, ele vem, ele não falta. A festa está acontecendo. É um casamento, um dos momentos mais felizes da história. Levanta a mão que é casado, levanta a mão os casados. Eu tenho certeza que você lembra até daquele queijo com orégano no palito, da azeitona. São momentos inesquecíveis. Você lembra até que quem deu presente, quem não deu, quem falou que ia e não foi, o padrinho que foi só para comer. Tudo você lembra, porque é um momento marcante, é um momento feliz. Você lembra até quando gastou, os homens principalmente. Você lembra até quanto foi. É um momento marcante. E eles convidam Jesus para esse momento. A festa está acontecendo. Preste atenção. A festa está acontecendo. E o texto vai dizer que o vinho acaba. Porém, o vinho não acabou por culpa de Jesus. O vinho acabou por culpa de quem estava organizando a festa. Mas ele foi convidado. E quando ele é convidado, até quando a festa era para acabar, por culpa minha, olha a graça aí. Porque a culpa do vinho acabar não era dele, era do casal. Mas o casal convidou Jesus para a festa. E quando eu convido Jesus para minha festa, até quando a festa era para acabar, por culpa minha, Jesus multiplica. Jesus transforma. Jesus dá um vinho novo. Se isso não é graça, eu não sei o que é. Porque a culpa não era dele, pastor, mas ele deu um vinho novo. A culpa era do casal, mas ele deu um vinho novo. E eu amo a Bíblia, Juninho, porque toda a Bíblia, toda aponta para o Calvário. A culpa era da humanidade. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. A culpa era nossa. Mas na cruz do meio, sem ser culpado, a culpa não era dele, mas na cruz do meio ele verteu o vinho novo. Ah, irmão, isso aqui é graça. Porque a culpa não era dele, mas o homem da cruz do meio verteu o vinho novo, para que eu e você estivéssemos aqui adorando e exaltando ao Deus que salvou. O vinho novo foi ele que deu. Ei, a festa era para acabar. Nosso destino, condenação. Mas eu quero ler só esse texto e eu acabo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você não glorifica com isso, você está ruim, meu irmão. Porque o homem da cruz do meio verteu o sangue dele para te dar liberdade de adorar. Para te dar liberdade de adorar. O escritor vai dizer que agora nós podemos entrar com toda a ousadia perante ao trono da graça. Se coloque de pé comigo. Ei, o caminho dele foi esse. Ele não mudou o caminho, porque ele não muda a rota, ele não muda o caminho. E escute, no caminho que ele estava fazendo, tinha um homem
tinha vários doentes, porém um homem em específico tinha um paralítico que estava na beira daquele tanque há 38 anos. 38. E o mais engraçado é que a Bíblia é detalhista em dizer que Jesus sabia. Irmão, você lembra que eu falei que pelo menos 20 vezes ele passa? Jesus sabia, varão. Aquele homem, ele conhecia, ele sabia. Porém, até então, Jesus não tinha parado. Eu não sei se você vai pegar isso aqui, porque pelo menos 20 vezes ele passa, mas ele não para. Ele não vai até o homem, ele não cura o homem. Porém, uma vez, ele resolveu parar. Eu não sei você, mas tem culto que você sente ele passar. Você sente que ele passa, mas acaba o culto, você vai embora, está no mesmo jeito. Ele passou, mas ele não parou. Mas essa noite eu venho com uma boa notícia para você. Ele resolveu parar no Vila Industrial. Não foi na tua agenda, não foi no teu calendário, mas ele resolveu parar esta noite aqui. E esta noite não será marcada somente como culto de missões, será marcada como culto que você sairá de posse do teu milagre. Demorou na tua agenda, demorou no teu tempo, mas Jesus resolveu parar esta noite. Ele parou. Ele parou. E ele para e ele diz: quer ficação? O homem vai dizer: eu não tenho ninguém. Porque aquele homem, no mínimo, ele trocou as coisas. Porque, aprenda isso, precisar, nós precisamos de todos. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos um dos outros. Comunhão. Porém, dependência é só de Deus. Sabe o que aquele homem está fazendo? Trocando. Ele colocou pessoas na área da dependência. O que muita gente faz é colocar pessoas na área da dependência. Deus está dizendo para você: ei, pessoas você precisa, mas depender é só de mim. Sabe por quê? Porque tem hora quando você mais precisar, pessoas não vão poder te ajudar. Mas se você me colocar no centro da tua vida, na dor do luto eu sou o teu refrigério, na porta fechada eu sou a tua porta, na doença eu sou a tua cura. Dependa de mim, me coloque no centro da tua história, que tu vai ver que no deserto eu cuido de ti, que tu vai ver que nesse deserto eu sou a rocha que brota água para você beber, que nesse deserto eu sou o pão que desce do céu, que nesse deserto eu sou a nuvem de dia, que eu sou a coluna de fogo à noite, que eu sou aquele que sustenta. Aquele homem colocou a dependência dele no homem. Mas essa noite Deus está dizendo para você e para nós: quem disse que eu preciso? Quem disse que eu preciso do teu recurso para me fazer? O que Jesus perguntou para aquele homem era: você quer? Não se você tem. O que Jesus está perguntando para você essa noite é: você quer? Pregador, mas eu não tenho. Mas você quer? Você ainda quer que eu entre na tua casa? Você ainda quer que eu te use poderosamente na minha casa? Você ainda quer que eu abra uma porta para você? Você ainda quer? Você ainda quer? Porque muitas vezes a gente coloca empecilhos para Deus fazer. Se eu tivesse alguém para me indicar, eu entraria. Se eu tivesse alguém para me ajudar, eu conseguiria. Mas Deus está te dizendo: ei, eu sou a tua ajuda, eu sou aquele que te indica, eu sou aquele que te coloca, eu sou o teu Deus. Levanta, toma a tua cama e anda. Essa noite é noite de despertar.
Está na hora de sair dessa cama. Eu estou pregando no ambiente espiritual. Está na hora de sair dessa cama. A ordem de Jesus para a tua casa e para a tua vida é: chega. Está muito tempo deitado. Está na hora de colocar de pé. Está na hora de colocar de pé. Eu tenho muito ainda para fazer através de você. Ei, posso orar, pastor? Eu gostaria, antes de orar, vou fazer o primeiro convite. Tem alguém que deseja reconciliar? Já tem um ali. Corre para o altar, filho. Vem aqui. A igreja pode dar glória a Deus. Mais alguém? Irmão, Deus está aqui, irmão. Alachore kelemia, antacorevia sa. O Espírito Santo de Deus cercou este ambiente com fogo. Há uma corrente muito grande que está caindo aqui agora. A igreja estenda a mão para cá. Pai, em nome de Jesus, nós cremos na palavra que foi pregada, e eu sei quando é o Senhor que fala, e o Senhor já libera pela palavra do profeta esta noite. Correntes caiam ao chão, laço de morte seja colocado por terra, e a tua presença invada os corações. Ah, se tu pudesse sentir a graça de Deus que pairou aqui. Eu queria chamar os batizados com o Espírito Santo. Eu sei que está escasso hoje em dia, mas solta essa língua que não é tua agora. Solta esse dom que não é teu agora. Abre a boca para a céu. A chora é minha, a chora com a Deus me incomoda. Eu sei que está escasso hoje em dia, mas solta. Deus me incomoda para fazer o segundo convite. Você que há muito tempo está intercedendo por alguém, seja familiar, seja amigo, seja parente, você vai vir juntamente com esse rapaz. Venha no altar. Você vai representar essa pessoa agora. Eu não sei se é parente, eu não sei se é amigo, eu não sei se é colega de serviço, eu não sei. Continua aqui, filho. Fala para ele, continua aqui. Continua aqui. Corre, corre, já deu meu horário. Corre que já deu meu horário. Você vai representar essa pessoa. E através da tua oração essa noite, o Espírito Santo de Deus já anuncia ao meu coração para falar para a igreja. Enquanto você ora, eu vou lá quebrar as cadeias. Corre para cá, corre, corre, representa alguém. Eu não sei quem é. E agora você vai esquecer um pouco de você. Você tem coragem? Você tem coragem de esquecer um pouco de você e começar a orar por alguém? Missão está na boca de quem ora, na mão de quem contribui e nos pés de quem vai. Estou errado? Deus está dizendo para você: ei, o fato de você interceder, de você orar por alguém, também já é fazer missões. Tem mais alguém? Estenda a mão para cá, nave da igreja. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos reunidos no Teu nome. E como eu creio no poder que há no Teu nome, meu Pai, o Teu nome cura, o Teu nome salva, o Teu nome liberta.
É o teu nome, Jesus. Os teus filhos estão intercedendo aqui. E eu creio, ó Pai, como foi em Atos 12, enquanto a igreja orava, o Senhor libertava Pedro da prisão. Da mesma forma nós fazemos aqui. Enquanto nós oramos, nós acreditamos que o Senhor está enviando um anjo, quebrando o arco, quebrando a lança, queimando os carros do fogo. Oh Espírito Santo de Deus, a tua mão alcança onde a nossa não vai, o teu pé pisa onde o nosso pé não consegue pisar. O Senhor tem poder. Clame a Deus, clame a Deus. Enquanto você clama aqui, Deus visita a tua vida. Porque se tem uma coisa que eu aprendi, que enquanto eu oro por alguém, Deus mesmo se encaminha de cuidar da minha vida. Senhor, e nós te agradecemos pela tua presença. E nós cremos que muitos testemunhos serão contados. Tudo isso é para a tua honra, tudo isso é para a tua glória. Nós te agradecemos. Amém.